vou começar pelo começo, né? Vamos lá. Ó, Boa noite, Texuga. Primeiramente. valeu. Tamo aí, da área. Beleza. Primeiramente, vamos comentar sobre 1 minuto, né? O time frame que a gente mais utiliza, né? Vamos lá. Qual a quantidade de contrato a gente coloca geralmente no gráfico de 1 minuto? Geralmente a gente está colocando de 8 para cima, certo? O que que é esse... Qual essa... Por que essa quantidade? Porque a gente viu que a partir de 8.000 contratos, dificilmente é algum player realizando. Porque várias vezes no gráfico, vocês vão ver agressões e vão ver realizações, certo? Deixa eu só silenciar. Galera, quem tiver com o microfone aberto aí, já vou mutar, tá? Microfone, né? Show, já mutei a galera tudo aí. Agora me perdi. Tá, vamos lá. Geralmente a gente consegue enxergar as agressões no mercado a partir de 8.000 contratos. Abaixo disso, pode ser realizações, certo? Então a gente sempre coloca no gráfico de 1 minuto, a gente sempre vai colocar 8.000 contratos para frente. Porque 8.000 contratos, dificilmente vocês vão ver alguns CPF batendo 8.000 contratos. Corretoras de CPF, né? Geralmente elas vão bater quando querem gerar liquidez para um CNPJ sair, que seriam os gringos, né? Então, o que a gente observou? A partir de 8.000 contratos, no gráfico, as agressões, geralmente ele tende a andar mais forte do que se tu botasse um exemplo, 2.000 contratos. Vou só colocar 2.000 contratos aqui para vocês olharem, só um instantinho, vou botar aqui só 2.000 contratos para vocês enxergarem a loucura que é. 2.000 contratos, show. 2.000 contratos. Olha como ele tem bastante realizações no meio do caminho. Então fica impossível a gente identificar as grandes agressões. Ó, no range, ele realiza 2.000 contratos, compra 2.000 contratos, realiza 2, compra 2, realiza... Ou seja, nesse range seria impossível, inoperável, porque os caras realizam muita quantidade de contratos dentro do range. Simplesmente eles ficam trocando lote ali dentro, né? Então a gente observou que a partir de 8.000 contratos, a história já muda. Então o que a gente fez? A gente fez a filtragem 1 minuto a partir de 8.000 contratos, certo? A partir de 8.000 contratos, olha que interessante, ó. Então, geralmente o que a gente coloca? 8.000 contratos e 12.000 contratos no minuto, né? Claro que daí vem os travamentos e tudo mais, mas eu vou explicar daqui a pouco os travamentos, só pra gente ter uma linha de raciocínio, né? De a quantidade de contratos que cada time frame usa, certo? De 1 minuto a gente utiliza 8 para cima. Menos que isso vai dar entradas, muitas entradas que às vezes não vai andar muito e muitas vezes são realizações de players, tá? 5.000 contratos. 5.000 contratos é quando tu já tá na operação e eles começam a agredir 5.000 contratos a favor da tua operação. Daí tu pode colocar em cima dessa agressão. Um exemplo, eu vou explicar aqui. Aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Pensa que isso aqui é 5.000 contratos, ó. 5.000 contratos. E tu entrou aqui, certo? Tu vai botar o teu stop acima dele. Porque se ele rompe essa região aqui, significa que esses players aqui já não estão mais no controle. Correto? Novamente, entra uma agressão aqui embaixo. Vai... Eu vou tirar o microfone de todo mundo aqui. Só um minuto. Tá, canal. Pronto, agora eu acho que ninguém pode falar. Show de bola. Beleza, vamos lá. Exemplo, entrou agressões de 5.000 contratos, tu não vai tomar decisão pelos 5.000 contratos. Tu vai simplesmente arrastar teu trailing stop, porque é uma região que se passou essa região aqui, ó, significa que esses players que agrediram para baixo já não estão mais no controle, certo? Porque ele tem que segurar, né? Muitas das vezes a gente percebe essa movimentação no gráfico. Deixa eu achar um exemplo aqui. Aqui, ó, um exemplo, ó. Olha que interessante, olha onde ele parou. Isso aqui não é à toa que ele para ali, ó. Não é à toa que ele veio fazer um fundo aqui, porque existe agressões aqui.
Eles botaram o dinheiro aqui. Eles não saíram da posição. O que eles fazem? Volta na região e faz mais uma agressão para cima. Então, por exemplo, qual que é a bota sem esse indicador. Tu não tem esse indicador de agressão. Qual que é o ponto de referência aqui? Seria o quê? Só um corretivo, certo? Um corretivo. Só que entrou um corretivo ABC, correto? Testando uma região que teve uma agressão. Olha que interessante, ó. Travamento logo em seguida, certo? Então tem várias confluências para te entrar numa operação. Não é somente o RG que tu simplesmente vai entrar. Você vai entrar sempre com uma confluência. As maiores confluências que a gente viu no nosso operacional é travamento de player, que seria travamento de saldo, né? Logo em seguida eu já vou explicar isso para vocês. Mas então, 1 minuto, pode colocar 8 para frente, 8K para frente. É o que a gente testou ali e realmente vem dando certo, né? E assim, à tarde tem uma pequena diferença. À tarde pode colocar 7.000. À tarde, por exemplo, no final do dia, lá nas 4 horas da tarde. Por quê? Porque os caras não estão agredindo mais o mercado, não tem mais ninguém no mercado. Então, basicamente, não vai dar agressões de 8.000 contratos. Dificilmente, lá pelas 5 horas da tarde, né? Olha aqui, ó. Ó, ele some as agressões, então tu diminui um pouquinho o RG, certo? Claro, tu vai ter que achar mais confluências para entrar, né? Por exemplo, lá, eu gosto muito de pivô. Marca pivô, A, B, C, final de pivô e entra uma agressão de 7.000. Pô, é uma baita confluência, que é um final de A, B, C, certo? E entra alguém agredindo. Então é isso, ó. Gráfico de 1 minuto, 8.000 contratos, certo? E 12.000 contratos, que seria as grandes agressões assim fortes do mercado, tá? Pode ver que dá poucas 12k no mercado, mas quando dá, ou ele tá realizando ou agredindo. Por exemplo, aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui, eu vou botar esse de baixo, ó. Olha que interessante. Lembra que a gente comentou do RG? Se ele não passa essa região, olha onde ele foi segurar. Claro que aqui tinha mais confluências para queda, tá? Todas as agressões para cima, a gente tá em a tabela Quant agora. Todas as agressões para cima você tava indo só com CPF, tá? Só os CPF comprando, o CNPJ tudo vendendo, que era CNPJ gringo, né? Tinha mais confluências para só procurar entradas longas para baixo, tá? Isso a gente tem uma tabelinha agora, que é a tabela Quant, que te dá essas informações, tá? Mas isso aqui eu vou entrar no final da aula ali, eu vou explicar sobre a tabela. Vamos lá, time frame de 2 agora. O que é o time frame? O time frame de 2, eu gosto muito, time frame de 2 e 3. Tem gente que não gosta de operar no 1, mas vamos lá, eu vou mostrar como ele fica mais limpo, né? Ó, eu vou botar no time frame de 2, ó, e no template do 2, certo? Esse time frame de 2, deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui. Eu botei de 8.000 e 12.000 também, porque tem pouca diferença do 1 minuto, né? Mas olha que interessante, ó. Olha quando ele dá as batidas. Olha como ele consegue marcar topo e fundo no 2 minutos. Com travamento junto. Ou seja, ó. Aqui em cima também, ó. Travamento de saldo e agressão, ó. Olha que interessante. Aqui teve um travamento, mas não teve agressão. Ou seja, fez esse ABCzinho pra baixo, certo? E aqui os gringos estavam tudo comprado. Então, querendo ou não, tem confluências, né? A gente sempre utiliza nossas confluências junto com a leitura de posicionamento. Ó, por exemplo, ó. No gráfico de 1 minuto, se tu olha, ele tentou travar um player aqui, ó. E no gráfico de 2, ele já não conseguiu, ó. Não trabalhou acima. Certo, ó. Não consegue trabalhar acima aqui também. Então, simplesmente, ele elimina, às vezes, um stopinho bobo, tá? O 2 minutos, ele te dá uma limpeza no gráfico. Correto? Aqui, ó. Travamento, mas sem agressão, ó. Travou, deu uma barra de brinde, certo? Aqui travou o saldo comprador. Então... Ou seja, eu coloquei no gráfico de 2 minutos, eu botei basicamente a mesma coisa que eu boto no 1 minuto, tá? Eu botei 8.000 e 12.000, certo? E no ômega aqui eu botei 12.000 também, ó. Não, botei 15.000 no ômega, 15.000, porque ele dá mais uma filtrada, como é um gráfico maior, né? No ômega, no 1 minuto, eu botei 12, e no 2 minutos eu botei 15. Que é uma pequena diferença, tá? É porque se tem um time frame maior, é mais contratos. Então, toda vida que tu vai aumentar um gráfico, tu tem que aumentar a filtragem. Porque senão não faz sentido tu deixar a mesma filtragem. Por exemplo, ó, vou botar num gráfico de 5 minutos, né? Ó, 5 minutos, sem a filtragem. Vou botar aqui, ó, a mesma coisa que tu bota no 1. Olha como fica poluído. Então, aumentando o time frame, tem que aumentar a quantidade de lotes que ele tem que filtrar, certo? Porque uma barra de 5 é muito mais lote do que uma barra de 1.
certo? Então, uma barra de 5 que irá marcar a mesma coisa, se tivesse a mesma quantidade de contratos do 1, já vai dar errado a leitura. Então, todo time frame tem que ser regulado a quantidade de contratos, certo? Mas a gente está no 2. 2 minutos, eu utilizo o RG. O RG aqui de 8 e 12, certo? É a mesma coisa do minuto, a quantidade de lote que eles agridem. O RG, o ômega, eu botei 15 mil, certo? 15 mil aqui, 15 mil aqui. Que seria a quantidade de saldos dentro da barra, correto? Basicamente é a mesma leitura, tá? 2 minutos e 1 minuto é a mesma leitura. Então, muda que ele tira um pouco dos ruídos, né? Um time frame, agora eu vou seguir por 3 minutos. Vamos lá, 3 minutos aqui, 3 minutos aqui, ó. Time frame de 3 minutos. Cara, esse time frame, ele tem uma particularidade que os travamentos são bem melhores do que qualquer outro tipo de gráfico. Parece que eles são mais precisos, sabe? Dá menos oportunidade, dá bem menos oportunidade. Só que um travamento no 3 minutos, ele é muito mais seguro do que um travamento no 1, certo? E por exemplo, ó, travou esse player lá em cima, ó. Travou esse player lá em cima, ó, e agrediu. Deixa eu ver, até ver quanto que é, ó. Time frame de 3 minutos, eu já coloquei agressões. Deixa eu só ver quanto que eu botei. Eu botei a mesma coisa que 1 e o 2, tá? Não mudei o RG, eu mudei 8 e 12. O RG eu mudei a partir do 4 minutos. Daí eu botei mais contratos. Mas pode ver, ó, olha como ele fica bem organizado em questão de agressões do 12. Quando entra 12 mil, ó. Olha que interessante, 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil. O 3 minutos ele te dá uma limpada, tá? Ele te dá uma limpada. E ele vai marcar bastante topo e fundo, tá? Bastante topos e fundos, principalmente em dias voláteis, tá? Dias voláteis. Dias de mais range, ele vai te dar bastante suporte e resistência, né? Por exemplo, aqui, ó. Ele agride aqui, ó. Segura, ó. Agride aqui, olha onde ele segurou. Ele não passa, ó, ele não passou. Então o suporte e resistência do 3 minutos são muito melhores que 1 minuto, pode ter certeza. Só que o stop fica mais caro, tá? O stop vai ficar mais caro. Só que ele fica muito mais assertivo. Esse é o preço a se pagar em algum gráfico que fica mais assertivo. Quanto maior o time frame, mais assertivo fica. Mas maior é o stop, tá? O stop fica maior. Ou seja, o 3 minutos ele tem a vantagem de ser muito mais assertivo e tem a desvantagem de ser o stop caro, tá? Fechou? 3 minutos, colocamos 8 mil e 12 mil de agressões, certo? E no ômega a gente colocou 15 mil contratos na barra e no ômega aqui embaixo, correto? 15 mil no ômega, RG de 8 e de 12. Show de bola. Agora vamos pro